Carlão, 3, 2, 1, foi. Olá, pessoa! Tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso programa, que pode ser de manhã, de tarde, de noite, porque afinal no podcast você tem a oportunidade de conferir a nossa programação no horário que for mais conveniente para você. E hoje, nesses assuntos variados que eu sempre trago aqui para o nosso programa, para o nosso bate-papo, eu vou falar sobre envelhecimento, sobre cuidados durante o envelhecimento e com certeza você vai curtir um papo, porque eu trouxe um especialista, um cara que simplesmente manja da área para deixar esse papo que pode ser até denso para muitas pessoas, mas que vai ficar bem leve dentro da nossa programação. Sabe por quê? Porque o podcast Sem Roteiro está no ar. O meu convidado de hoje tem aquela aparência, sabe que quando a gente olha para eles, a gente fala assim, eu conheço você de algum lugar? Então, hoje eu tenho a satisfação de conversar com esse cara fantástico, que eu bati um papo também por WhatsApp, pelas redes sociais, fiz um briefing bacana com ele. Edivaldo Toledo, obrigado por participar do nosso programa aqui do podcast. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Carlos. E é uma satisfação, novamente, vir a público para esclarecer sobre o atendimento domiciliar, sobre o envelhecimento, que não precisa carregar aquele estigma tão negativo, né? Se tudo der certo, vamos envelhecer. Vamos lá. Aliás, você colocou assim, se tudo der certo, vamos envelhecer. Nós estamos envelhecendo bem? Estamos envelhecendo, mas não muito bem. Agora você me preocupou, hein? Por que, Edivaldo, a gente não está envelhecendo bem? Bom, rotina, acesso a produtos não muito adequados para alimentação, rotinas de não adequação de atividade física, né? Uma rotina desgastante de trabalho, tudo isso daí vamos colher frutos um pouquinho mais negativos ao longo do tempo, né? Isso não é muito bom. Porém, acesso à saúde, acesso à medicação, acesso a serviços públicos de saúde ou não públicos, acesso à informação, faz com que façamos um envelhecimento muito mais longo. Então, temos que equilibrar essa balança, né? É isso que é interessante. Você citou também que muitas vezes a gente envelhece mal porque trabalha demais. Tirando essa questão de se trabalhar demais, você também citou a questão da alimentação. Mesmo com todo o alarde, mesmo com toda essa necessidade de se alimentar bem para ter uma velhice com qualidade de vida, o pessoal ainda continua bem desleixado com relação ao comer? Muito, muito. Eu também sou um exemplo, também eu não tenho moralidade nenhuma para também afirmar, né, comam salada e, enfim, né, tem que ser uma coisa mais equilibrada, é óbvio. A orientação nós passamos, né? Então o conhecimento tem que ser passado, porém, não sou praticante muito assíduo. Porém, temos que se alimentar bem, beba água, procure sempre seu geriatra a qualquer idade. Qualquer idade. A geriatria é um planejamento, não é algo só na hora que bate os 60 a mais, vamos procurar um especialista. Isso é legal a gente debater aqui, Edivaldo. Aliás, não debater, colocar aqui na nossa roda de conversa, que eu prefiro chamar assim. Sim. A partir de que idade a pessoa tem de se preocupar com a velhice, digamos assim? Estamos envelhecendo a partir do momento que nascemos. Simples assim. Então, a partir daí, a pessoa já teria que ter uma consciência de falar assim, olha, para eu envelhecer com saúde, eu tenho que começar a me tratar desde agora. Isso mesmo, Carlos. O planejamento da terceira idade, da quarta idade, ela tem que começar antes da terceira idade bater a sua porta. Até porque nós conseguimos reverter algum quadro de histórico familiar, né? Temos aí, cada família tem a sua identificação biológica, lógico, mas temos aí famílias com alto índice de glicemia alterada, hipertensão, e você não precisa fazer parte desta estatística, porque meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó teve, não quer dizer que você vai ter. Então, é aí que nós começamos a fazer esse planejamento. Isso que é legal, dá para reverter essa situação, porque tem gente que fala assim, hoje eu tenho o triglicérides alto, mas meu pai tem, minha mãe tem, minha família, praticamente o pessoal costuma falar assim, minha família é toda zoada e eu não vou ser o certinho. Dá para reverter isso? Sim. Notícia boa, hein?
Com certeza. Com certeza. Eu vejo um público hoje de 40 anos referindo que é hipertenso. Isso é assustador. Tudo bem que temos acesso ao diagnóstico precoce, porém, 40 anos hipertenso é preocupante. O que essa pessoa está fazendo para se tornar hipertenso? Não é só genética, é o ambiente ao qual ela está. E círculos de amizade também acabam influenciando com relação a isso? A pessoa, para não deixar de fazer parte de um círculo, acaba degradando também a saúde, Edivaldo? Como que você tem visto aí com a experiência que você tem? Sim, com certeza. O círculo de amizade, pelo amor de Deus, gente, vou citar algumas coisas, mas não é para deixar o amigo de lado, tá? Não quero desfazer a amizade de ninguém. Outra, o podcast aqui tem assuntos variados e, consequentemente, todas as pessoas que a gente traz aqui dentro do podcast, a gente se torna amigos. E a gente não tem intenção de desfazer a sua amizade. Se você tem um happy hour, se você marcou uma balada nesse final de semana, não vai falar assim, olha, porque o Edivaldo falou e porque estava lá no programa do Carlão, não vou fazer mais. Não, né? não. Deixar claro. Deixar claro que não é a intenção de desfazer a amizade de ninguém. Mas consumo de bebida alcoólica em parte excessiva, né? Geralmente está em confraternizações. Pessoas associadas a um alto índice de álcool não andam muito sozinhas, né? Você vai bebendo, vai conversando. E isso, lógico, não faz bem para nenhum tipo de organismo. O tabaco também é outra preocupação. Hoje em dia o tabaco ainda tem até diminuído com alguns costumes, algumas campanhas que têm sido feitas, mas ele ainda continua em voga bastante, né? Sim, Edivaldo? o que eu vejo muito ainda são jovens, né? São pessoas com menos de 30 anos com um cigarro na mão. Isso é preocupante. Bastante preocupante. Primeira pergunta básica assim para você, para a gente já começar a entrar nessa área de geriatria. Quando você começou a se interessar por esse tema? Carlos, eu trabalhava no hospital em Franco da Rocha e lá chegavam idosos no hospital, debilitados, porém não eram maus tratos, não. Longe disso. Eram cuidados, porém com falta de conhecimento familiar. Cuidados básicos, aquelas coisas, temos que hidratar mais, passam hidratante, tomam um banho mais tarde, uma alimentação desta forma vai ser melhor. Orientações simples. E esses idosos davam entrada no hospital, muitas vezes já debilitados, às vezes precisava de uma internação numa unidade de terapia intensiva, esses idosos partiam, né? Em sua maioria. E isso começou a mexer um pouco comigo, né? Até porque lá, na minha essência, lá atrás, eu já tinha muito contato com o idoso, eu já gostava de ter proximidade com pessoas mais velhas. Eu não me identificava, não era o tipo de aluno que ficava com pessoas da minha idade, eu gostava de ficar com gente mais velha. E daí, então, fui procurar um curso de pós-graduação. Por acaso, achei um folheto e ali estava a geriatria. Nem sabia que já tinha esse tipo de formação. Para mim, era uma formação específica para médicos e não para enfermeiros ou de outros profissionais. Chegando lá, quando passei pelos processos exigidos e vi que era uma área, além de bacana, para mim, era uma área que me satisfazia, né? Eu tinha vontade de fazer aquilo e tinha outros profissionais também, multidisciplinar. Tinha terapeuta ocupacional, tinha nutricionista, tinha enfermeiros, tinha médicos também, mas em si caiu aquele tabu. Eu posso colaborar com uma saúde para um público mais longevo e eu não preciso estar atrelado necessariamente a um médico ou a um outro profissional da saúde. Isso que é legal, você citou muito essa parte multidisciplinar. Hoje em dia, praticamente, todos os conceitos da medicina pendem para isso, ou seja, não é só um médico praticamente que vai começar a tratar da pessoa. O que você acha dessa questão da multidisciplinaridade? Todo mundo aprende junto, todo mundo troca informações e isso é bom para o paciente? Isso é essencial para todos, tanto para mim como enfermeiro, quanto para o paciente e para o familiar. A área de mais itens, mais acesso à informação e mais profissionais agregados é essencial. E isso na geriatria, ela anda de não mãos dadas, anda de mãos atadas. Nós precisamos estar juntos, né? Precisamos de um médico geriatra, precisa-se de uma fisioterapeuta que tenha conhecimento em geriatria, uma terapeuta ocupacional com especialidade em geriatria. Então, é essencial que essa união faça o apoio para o atendimento domiciliar ou até mesmo um atendimento em um lar de idosos, ou enfim, onde esse idoso esteja encontrado.
Você citou logo no comecinho aí da tua fala com relação à geriatria, que muitas vezes os idosos chegavam lá, mas não era questão de maus tratos e nem de abandono. Isso é muito legal a gente abordar também, porque muitas vezes quando se fala assim, olha, eu vou colocar essa pessoa idosa sob os cuidados de outra pessoa, dá a impressão que se está abandonando. Só que no teu cenário lá, você percebia que as pessoas já tinham família, elas estavam assistidas, só que as famílias precisavam de mais esse tipo de apoio. Sim, as pessoas têm que separar o que trata-se de um abandono e uma contratação de um serviço especializado para executar um cuidado. Isso é legal a gente falar. É um abismo entre uma palavra e outra, né? Você não está de forma alguma abandonando, você está proporcionando aquilo que é de melhor que você pode proporcionar. É a mesma coisa de você contratar um eletricista. Eu não sou eletricista. Quando acontece alguma coisa em casa na parte elétrica, eu vou atrás de quem? Um eletricista. Né? Então, temos que contratar pessoas especializadas para executar aquele serviço necessário. Se o meu pai ou minha mãe precisa de um cuidado e eu preciso trabalhar, eu tenho minha rotina do dia a dia, eu tenho várias outras atribuições, eu preciso contratar um cuidador. E isso tem sido feito hoje em dia? Isso tem acontecido mais em clínicas ou mais na casa da pessoa? Então, antes da pandemia, Carlos, era muito equilibrada a coisa. Era lar de idosos e home care andavam equiparados. Pós-pandemia, ou esse processo que a gente já está vivendo de quase pós-pandemia, o atendimento domiciliar teve um salto. Porque no lar de idosos, nesse momento, antes da vacina, os idosos não tinham visita. Então, os familiares ficavam reclusos da visita. Então, teve até alguns casos que muitos lares perderam pacientes porque a família queria ficar, lógico, próxima ao seu idoso e contratou atendimento domiciliar. Então, hoje, a procura do atendimento domiciliar é muito maior. E qual a carga horária mais comum para esse tipo de trabalho, Edivaldo? A mais comum é 12 horas, todos os dias, que abrange, aí, por exemplo, das 8 da manhã até as 20 horas. Mas, dependendo do grau de complexidade que o idoso tem alguma patologia, aí pode estender por 24 horas. Entendi. Quanto ao grau de complexidade, hoje em dia, esse alto grau tem mais percentual aí dentro dos seus atendimentos ou não necessariamente? Não necessariamente, porque envolve-se várias outras situações, né? Se o idoso fica sozinho em casa, se o idoso tem alguma patologia agravante, se o idoso tem um recurso financeiro e a família consegue prover essa assistência. Então, temos aí vários vieses para poder fechar um atendimento 24 horas. Então, a maioria são 12 horas. Você estava falando daquela questão da hidratação. E a gente sabe que muitas vezes, eu também já tive idoso em casa, o que acontece é que eles simplesmente não se hidratam, não tomam água e esquece. Como é que se faz para esse pessoal mentalizar, memorizar esse tipo de coisa? Pela tua risada, eu percebi que não é uma tarefa muito fácil. Não é uma tarefa muito fácil. Exige muita criatividade. Para isso, o cuidador ele é capacitado e orientado. Então, água, sucos, chás, gelatina. Você vai ofertando vários tipos de objetos, bebidas, alimentos para tentar fazer esse idoso se alimentar. Um copo diferente, um recipiente diferente, uma água com alguma essência, e você vai levando frutas até chegar num percentual aí que seria o adequado para aquele indivíduo. Não é muito fácil, mas você precisa estar no pé. Ou seja, é como se cuidar praticamente de uma criança. Não usamos muito esse termo, porque aí você acaba infantilizando um adulto, mas é mais ou menos isso. Precisa de supervisão. Legal. É legal também você colocar essa coisa. A gente não consegue infantilizar, porque cada idade, cada fase da vida tem a sua peculiaridade. Isso mesmo. Legal. Isso mesmo. Então, a intenção é fazer uma oferta diversa e fazer aquilo como se fosse uma novidade naquele dia e fazer o idoso ser conduzido da forma necessária. Mas não com a intenção de forçá-lo. É apenas trazê-lo junto e fazer essa ingesta hídrica aí. Entendi. A gente estava comentando lá nos bastidores um pouquinho antes de entrar aqui começar a gravação do nosso programa. Você falou que muitas vezes um idoso doente dentro de uma família
acaba adoecendo toda a família. E a gente citou aqui também dentro do nosso podcast aquela questão da pessoa falar assim, olha, mas se eu colocar o meu familiar idoso aos cuidados de alguém, vai passar a sensação de que eu estou abandonando. Só que acontece também aquela questão que você comentou, que eu achei bastante interessante, que é assim, quando uma pessoa adoece dentro da família, praticamente a outra família adoece junto e, consequentemente, começa a se cansar com relação a esses cuidados. E aí, como é que você faz para trabalhar isso dentro da família, para o cara não ficar com aquela consciência pesada de te entregar um pai, uma mãe, um avô, um tio ou outro familiar? Primeiramente, vamos pela parte da terceirização dos cuidados, né? Você não está entregando o seu ente querido de forma afetiva para mim. Você está contratando uma equipe para prover os cuidados necessários para seu familiar. Então, em nenhum momento você vai deixar de fazer os cuidados como filho, como neto. Então, não estamos terceirizando carinho. Legal a gente falar sobre isso, porque dá-se aquela impressão, o pessoal fala assim, não, tudo bem, eu vou simplesmente passar o cuidado para outra pessoa e vou me desobrigar. Não é necessariamente assim. Não é necessariamente assim. É lógico que o cuidador precisa gostar da profissão, gostar do idoso e ter afinidade com a família. Essencial. Porém, não estamos terceirizando o papel familiar, estamos terceirizando os cuidados. Ponto. Segundo ponto é que a família adoece sim com esse idoso, principalmente se ele for portador de uma neurodegeneratividade, ou seja, uma doença que é progressiva, não vai ter retornos positivos e nem sempre o tratamento proposto vai dar certo. Pode ter alguma rejeição medicamentosa ou até mesmo acabar mexendo em algum tipo de medicação, ajustes com o médico e esse paciente ficar, às vezes, nem tão bem quanto a família esperava. E isso faz, sim, a família ficar doente junto. Então, é necessário a família se conscientizar que tem que ter ajuda, lógico, que de profissionais qualificados, e ela, em nenhum momento, ela está deixando esse idoso desassistido. Ela está acolhendo ainda mais, ela está proporcionando o melhor para esse idoso. E a família precisa se conscientizar da patologia. Lógico, muitas patologias a gente consegue reverter, né? Vai deixar sequelas, sim ou não, mas nesse caso de neurodegenerativos, a família precisa ter o conhecimento que não adianta muito você lutar emocionalmente contra um Alzheimer, um processo demencial ou um Parkinson. A gente consegue aí tentar estacionar a doença onde ela está, mas não é uma garantia. E aí, nessa questão do pessoal adoecer, quem adoece mais e carece de mais cuidados? Mais homens ou mais mulheres, ou independente do gênero? Vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é o mais estatístico. Tá? Mulheres vivem mais, logo envelhecem mais, logo podem adoecer. Tá? Então, mulheres viúvas, geralmente, após os seus 90 anos, precisam aí de um cuidado aí, mesmo que seja mínimo. Né? Porém, na questão de adoecer, muitas vezes quando a mulher precisa contratar uma assistência domiciliar para o marido, essa mulher também adoece. Pela carga emocional que ela carrega, pelo aquele assunto anterior que nós falamos. Ela se sente subjugada porque ela não está cuidando e não está fazendo o papel de esposa. Ou seja, tem aquela questão do peso na consciência. Tem um peso na consciência totalmente desnecessário. E não é 1 ou 2 ou 3 casos dentro da minha empresa. São muitos. São muitos. Toda vez que uma mulher me aborda e é para o marido, eu já sei que ela já está passando do limite emocional dela, a ponto dela procurar alguém para executar os cuidados. E só para a gente amarrar essas pontas, quando você decidiu optar pela geriatria, obviamente você teve que se acercar de vários profissionais. Sim. E como que foi a filosofia que você empregou nesse pessoal na hora deles terem esse carinho realmente, que eu percebo em você assim na hora de cuidar das pessoas? Carlos, a primeiro momento ainda eu tinha muito contato ainda com profissionais que também já atuavam indiretamente de forma informal. Então, eu fui puxando esse pessoal que eu conhecia. Mas chegou um momento que a empresa cresceu e eu tive que procurar pessoas fora do meio ao qual eu conhecia.
né? Então, isso daí eu uso bastante meus colegas profissionais aí que formam os meus colaboradores e eles vão indicando os melhores alunos aí para mim, para eu absorver na empresa. Mas, inicialmente, foram as pessoas que já estavam ali na caminhada junto comigo. E para você, o que é cuidar das pessoas? Cuidar da pessoa é um caminho de amor integral, mas não é um amor afetivo apenas quando você fala assim, ele sente um amor. Não, é gratificante quando você vê esse idoso ou este familiar, ou seja, uma pessoa com menos idade e tem alguma doença, que você consegue olhar no olho dela e ver que você conseguiu proporcionar algo de bom ou melhor para ela. Às vezes, nem tanto no caminho que ela esperava, mas ela percebe que houve uma melhora. Isso alimenta a alma de quem executa o cuidado. Cara, isso é muito interessante. E você considera isso daí praticamente uma missão? Eu considero como uma missão. Eu nunca cheguei a levar essa palavra assim como aquela carga negativa, né? Pelo contrário, é uma leveza. É o meu ganha-pão, é a minha profissão, mas eu faço o que eu gosto. Todos os dias. Cara, que legal. Voltando naquele assunto que você falou que muitas vezes a mulher chega também debilitada e você percebe isso até emocionalmente. Como é tratar também do paciente, levando em consideração que você também precisa de um apoio da família, principalmente do apoio da mulher, para que ela se sinta emocionalmente fortalecida, para praticamente te ajudar também. Porque a partir do momento em que você coloca um tipo de esforço, a partir do momento em que você deixa as dependências daquela pessoa debilitada, a outra pessoa tem que se encarregar também dos cuidados. Como é que é isso, cara? Como é que é trabalhar a cabeça da outra pessoa numa situação dessas? Não tem muito caminho a não ser pelo conhecimento. Você precisa passar conhecimento da patologia do seu familiar. Então, vamos usar aí um exemplo do Alzheimer, que até eu já tive também na minha empresa, onde eu precisei esclarecer todos os passos que o Alzheimer pode dar. E também esclarecendo para a família que aquelas manias, aquelas situações que às vezes podem ocorrer dentro de casa, são passageiras e fazem parte do processo demencial. Com isso, você consegue ganhar a família com o lado do conhecimento. A família vai vendo que você realmente tem um conhecimento perante a patologia e com isso também você vai acalentando a situação. Não é uma tarefa muito fácil, porque muitas coisas são imprevisíveis, mas você precisa trazer conhecimento. É a base do cuidado. Sem o conhecimento, você não consegue dar segurança para ninguém. Entendi. E uma pergunta muito bacana que eu tenho para te fazer aí. Qual que é a maior patologia das pessoas? É relacionada à demência? Dos meus ou não clientes, necessariamente? Sim. Do meu cliente, sim. Talvez pela minha própria formação, por eu ser enfermeiro geriatra, eu acho que a própria família também acaba buscando, no caso, a minha rede social, ou até mesmo o meu site, para conseguir mais conhecimento do cuidado. Porque muitas vezes no consultório médico, Carlos, vem o diagnóstico, mas não vem a orientação do cuidado. Né? Você recebe o diagnóstico, é um diagnóstico pesado, né? Cheio de estigmas, preconceitos, e aí, estou levando meu familiar para casa. Ele não pode ficar sozinho, ele não pode assinar um cheque, ele não pode passar o cartão, ele não pode fazer nada. E o que eu faço? Vou deixar só a doença avançar? Não. Temos N coisas que podemos fazer para desenvolver o cuidado e tentar estimular a parte cognitiva desse idoso para evitar os avanços. Porém, os cuidados mesmos, infelizmente, no consultório não vira esse assunto. Vira apenas aquele diagnóstico pesado e a família sai, lógico, entristecida. É aí que entra o meu papel. E aí, como que é desconstruir toda essa imagem negativa de um consultório quando a pessoa chega até você? É um trabalho difícil, árduo, porque envolve muitas coisas de internet, né? Que a pessoa vai lá no Google. Eu ia falar pra você. Até foi a pergunta que eu fiz pro cardiologista que estava aqui comigo. Eu falei assim, viu, até onde o Google atrapalha a tua profissão nessa hora?
Muito. Ele atrapalha muito. Lógico que se você pega periódicos, algo que realmente tenha base científica, legal. Mas geralmente é isso que a pessoa não faz, né? Não, ela não faz. Primeiro que a maioria não sabe buscar. Né? Joga lá, como cuidar de Alzheimer, ponto. Aí você aparece lá, expectativa de vida. E não é bem assim. Né? Nós conseguimos prevenir processo infeccioso, nós conseguimos, como a parte cognitiva, a gente consegue trabalhar, evitar com que esse idoso tenha progressos da parte do processo demencial e até mesmo, quem sabe, ele fazendo uma partida natural dentro daquilo que já estava programado pelo corpo biológico dele. É tudo isso que todos nós esperamos. Né? Lógico, nem sempre dá, mas a maioria a gente consegue dar uma retardada nesse processo e até mesmo com conhecimento com a família, né? Quando chega nesse momento, a família já está mais conscientizada. Mas tudo isso daí demanda um trabalho emocional e de conhecimento. É um trabalho, além do emocional e do conhecimento, é um trabalho educativo com a família. Educativo com a família, é isso mesmo. Não significa, quer dizer, você busca, dentro dessa longevidade, você busca o máximo de qualidade de vida, mas também isso pode não significar uma permanência maior da pessoa. Sim. É isso? Isso mesmo. Eu proponho para a família que enquanto ele estiver, nós vamos executar cuidados com total integridade. E quero que a família participe junto. Porque elas são os meus olhos também na casa. Eu não consigo estar na casa de todos os meus clientes. Então, eles vão me informando como estão os cuidados sendo executados. Mas, para isso, eles precisam estar com o emocional equilibrado e também com a base, sabendo em qual nível que está esse idoso. E quais os tipos de cuidado que você coloca dentro da sua clínica à disposição desse pessoal que precisa, Edivaldo? Então, todos os profissionais multidisciplinares, eles são essenciais. Todos. Psicólogos, físio, fono, nutrição, médico, enfermeiros, cuidadores. Todos são cuidadores. Eu gosto de salientar isso. Desde o médico até o cuidador, são cuidadores. A cozinha, quem está cozinhando é cuidadora. Ela está executando um tipo de serviço que vai cuidar de alguém. Está nutrindo. A limpeza é cuidadora. Todos são cuidadores. Então, a equipe multidisciplinar em todas as patologias geriátricas são essenciais. Todas. E, nesse caso, no Brasil, cresce cada dia mais o número do idoso. Nós somos uma população que praticamente está envelhecendo. Como é receber isso como notícia e falar assim, cara, como é que esses idosos vão se comportar daqui para frente? Essa notícia, ela é bem preocupante, né? Para quem tem alguém em casa, seja um idoso ou alguém que a gente sabe que vai caminhar para a terceira idade, né? Vai gerar aí uma preocupação aí em adaptação, box, né? Alguns tipos de adaptação de piso, corrimão, fitas de segurança no piso. Temos que fazer essas adaptações. Esses são os cuidados que geralmente mais acometem os idosos, porque eu estava conversando dia desses aí também com um especialista em saúde, ele disse que por exemplo, quedas de idosos, onde o idoso cai mais é em casa, né? Sim, 30% dos idosos caem. 30%? 30%. Imagine, a cada 10 idosos, 3 deles caem. É uma realidade. E 20% desses que caem vão ter algo incapacitante, ou seja, uma fratura, uma difícil reabilitação. Então, é muito preocupante. Né? É muito mesmo. Tanto que uma das causas de mortes mais prevalentes no Brasil é por queda. E acontece onde? No banheiro. Então, é necessário as adaptações. Lógico que as adaptações, elas podem servir como auxílio a qualquer idade. Para mim, para você, enfim. Mas elas têm que acontecer naturalmente. Para não chegar com toda aquela informação. Né? Mamãe, você tem 65 anos, chegou a hora de colocar as adaptações. Não, ao longo desse processo, vamos já adaptando a casa para o envelhecimento. Então, isso me preocupa, porque a gente sabe da realidade do Brasil, sabe da questão econômica e sabe muito bem, em especial na parte periférica,
dos municípios, que às vezes não tem uma pavimentação adequada. Imagine dentro da casa desse futuro idoso. É preocupante. E aí, nesse caso, principalmente dentro de casa, você citou uma coisa que eu achei bastante interessante agora. Quer dizer, não é simplesmente esperar a idade chegar, não é simplesmente o problema acontecer para você fazer a adaptação. Você tem que fazer a adaptação aos poucos também. Sim, tem que fazer Seria o aos essencial. poucos. Seria o essencial, Carlos. Lógico que todo mundo tem a sua necessidade de limitação, a sua limitação. Mas é necessário a pessoa ter um autoconhecimento. Aqui eu preciso de um apoio. Né? A gente que é um pouco mais alto, a gente sabe disso, né? Às vezes, para lavar o pé no banheiro, né? Já precisa de um apoio ali, segurar em alguma coisa. Então, é essencial ter esse apoio. Ó, vou falar agora é um assunto até meio polêmico aqui, tá? Geralmente, o pessoal é teimoso. Sim, lógico que é, mas nós também somos. Então, quer dizer, é aquela coisa, nós também somos teimosos, mas Isso. a partir do momento em que entra a idade, parece que a gente tem a manha de realçar mais esse tipo de coisa, né? É porque ele já é uma pessoa vivida, uma pessoa independente, passou por tantas coisas na vida, uma pessoa mais casca grossa, né? Então, ele vai olhar para aquilo, ele vai falar, você vai colocar uma barrinha de segurança no box. Você vai, besteira, né? Ele já passou por tanta coisa. Você acha que na cabeça dele passa que o box é um perigo para ele? Do banho? Nunca, né? Fala, Então. você viu, eu tô dentro de... Conheço a minha casa, tô tomando meu banho sossegado, onde que tá o perigo aqui? Pois é. Então, lógico que ele pode ser resistente. As mulheres são menos. Os homens são mais teimosos nessa parte. São mais resistentes. Então, é aí que entra a parte de conscientização, né? E você está citando também essa questão da mulher ser mais receptiva aí à questão médica, à questão da medicina. Geralmente as mulheres procuram, os médicos, elas procuram se tratar mais cedo do que os homens. E os homens, quando vão para algum urologista, por exemplo, eles vão amando das mulheres, né? Sim. Eu até cheguei a brincar outro dia com uma cliente que o homem só procura médico por um único motivo. Só por impotência. Olha isso. Infelizmente, é uma realidade. Parou de funcionar, preciso de um médico. E não é bem assim, né, gente? A gente precisa fazer um acompanhamento, viu, rapazes? Vamos aí procurar o médico de confiança de vocês, fazer um check-up, exame de sangue. Né? O corpo tem mais peças. E outra, tudo tem que andar em consonância, né? Para funcionar tudo bonitinho. Para tudo funcionar bonitinho. Né? Mas as mulheres, por questões já... de família mesmo, né? Elas já vão a ginecologista desde cedo, então tem as campanhas nacionais aí de campanha de prevenção de câncer de colo de útero, câncer de mama, tudo isso daí propicia com que a mulher procure um atendimento médico mais precoce, o que é muito bom. Mas os rapazes precisam se conscientizar que eles também precisam, né? Exatamente. É bem por aí. Edivaldo, e na pandemia, esse tipo de ajuda, esse tipo de cuidado aumentou ou não necessariamente? Aumentou. Aumentou, porque muitos idosos ficaram sozinhos, né? Antes, aquele idoso que era mais ativo, pegava um Uber, fazia isso, fazia aquilo, ele perdeu um pouquinho de independência, né? Ficou mais recluso. Mesmo um cuidado menor, seja só uma monitoria ali de 6 horas na casa do idoso, mas ele vem acontecendo até hoje. E no que a socialização do idoso ajuda em algum tipo de recuperação ou até ele para fazer com que ele mantenha a saúde? Eu acho que isso é interessante a gente abordar, porque muitas vezes, principalmente que eu fiz essa pergunta na pandemia, o pessoal ficou recluso. Sim. E depois não conseguiu mais voltar para a ativa, não conseguiu mais voltar para o círculo social. Sim, é essencial a socialização, né? Além de toda a parte cognitiva, física e emocional, tem aquela questão também que isso daí já é do ser humano, não é uma questão da terceira idade, não, né? O ser humano quer se sentir um pouquinho melhor que o outro, né? Então, o idoso chega, vê um pouquinho mais tortinho, o outro já acerta a coluna, ele já quer demonstrar que ele tá melhor, né? E a outra que tem um pouquinho mais de idade, realmente tem um pouquinho menos de dor, eu tenho 96 anos, não tomo um remédio. Então, é uma maneira do idoso se sentir ali importante e vivo. Essa socialização. É essencial. Se tiver os grupos de convivência de bairro, o bingo, voltaram os bailes,
Coloque seu idoso para dançar. Isso é bastante interessante, né? Porque o que acontece também é que se existia alguma coisa que pegou bastante nessa timidez, nessa pandemia, foi a questão da timidez. Então, a pessoa se voltou muito para dentro dela e agora tem essa dificuldade de fazer essa ressocialização. Então, você apregou mesmo que o cara tem que ir para a rua, tem que, dentro das suas possibilidades, é claro, se ressocializar. O idoso, ele, em si, ele não é uma pessoa envergonhada. Pelo contrário, as pessoas acham que a gente tem que chegar no vô e na avó falando de uma forma muito formal. E, na realidade, não. E você chega no vô e na avó e já vai levando o vocabulário normal, gente. Não precisa abordá-lo com tanta formalidade, não. É um ser humano que quer viver ainda e tem muita força ainda. É uma geração que pode aí viver mais 10, 15 anos aí na ativa. E, às vezes, quer trabalhar, Carlos. Uhum. E isso é muito bom. Exatamente. Nem que seja trabalho voluntário, né, Edivaldo? Porque muitas vezes o pessoal está sendo discutida bastante, principalmente dentro dos setores de recursos humanos, Departamento de Recursos Humanos, o pessoal falando da etaridade. Dependendo de uma determinada idade, o cara já praticamente é encostado. Mas aí, nessa questão dos senhorzinhos que eles são dos idosos que se aposentam, é interessante também fazer essa questão do trabalho voluntário, que deve ser também estimulada, né? Sim, trabalho voluntário. Nós vemos aqui na região uma rede de mercado que faz contratação de pessoas com 60 a mais para a Caixa. É um atendimento fantástico. Não sei se você já teve a oportunidade de ser atendido por mas é um atendimento impecável, né? Não deixa a desejar. E a gente sabe da assiduidade, comprometimento, que são muito superiores. Exatamente, até você já citou, como eles têm bastante experiência de vida, eles sabem muitas vezes, até nessa questão de atendimento, que muitos estabelecimentos pecam, quando se coloca esse pessoal idoso para trabalhar, o atendimento, a qualidade do atendimento acaba aumentando. Sim, eu tenho cuidadoras 60 a mais. O índice de sinalizações familiares é nula. Olha que interessante. Não acontece. O comprometimento é outro nível. Né? Até porque o idoso, ele precisa completar a renda, né? A gente sabe da questão do INSS e outras previdências aí. Então, ele precisa fazer essa complementação. Então, enquanto tiver saúde, disposição, vitalidade, bora trabalhar. Nós estamos envelhecendo com saúde, Edivaldo? Não necessariamente, né, Carlos? Não necessariamente. Cai naquela situação inicial que nós temos uma alimentação não muito equilibrada, um ritmo de vida um pouquinho mais corrido, um exercício físico que não acontece, algumas taxas metabólicas aí começam a subir, né? Colesterol, a glicemia, começa a ter hipertensão, isso daí vai trazendo algumas sequelinhas lá na frente, né? Espero que conseguimos reverter em alguma fase. Você viu a pesquisa que saiu do IBGE? Pela primeira vez no Brasil temos mais pessoas 30 a mais e menos criança. Ou seja, daqui a 30 anos teremos um impacto muito grande de 60 a mais. Muito grande. E como fazer para esse pessoal ter saúde, né, dentro dessa melhor idade? Só através da conscientização? Só através da conscientização. Isso daí é a base de tudo. Educação, conscientização e mudança de situações culturais, né? Parar de deixar para depois. Exatamente. Porque essa questão de deixar para depois, geralmente o pessoal fala assim, olha, eu não vou cuidar muito bem da minha saúde agora porque eu vejo isso daí depois, agora eu quero curtir. E não necessariamente tem que ser assim. Não, necessariamente, né? A saúde é uma construção, né? Ela é construída todos os dias para você colher bons frutos. E isso não acontece pela questão cultural de deixar para depois. Nós deixamos tudo para depois. Exatamente. Eu sempre costumo colocar aqui dentro do podcast, independente do assunto, aquela questão de colocar mensagens de positividade. Com toda a experiência que você tem com relação ao cuidar, principalmente do idoso, tem alguma história legal que você falou, cara, eu consegui recuperar alguém, ou então fiz amizade com alguém, que você até comentou que sempre gostou de ter amizade com pessoas mais velhas, e não necessariamente com o pessoal da tua idade. Você tem alguma história assim legal, assim, que o cara fala, nossa, esse vozinho simplesmente Olha, tem uma história bacana. Vou falar nomes.
Vou dar nomes à pessoa. E ela é uma pessoa muito querida para mim, que é a Marinês Manazero Fernandes. Ela foi esposa de um paciente meu. E ela não tinha conhecimento quase nada sobre o que era demência vascular. E o marido dela passou por várias situações, várias consultas, vários especialistas, mas não conscientizavam ela do processo que iria avançar, como poderia avançar, como que a gente iria desenvolver esse cuidado. E eu a conheci num momento bem desesperador familiar. E, lógico, o tempo passou, a doença avançou e ela ficou viúva, mas ainda nós somos amigos. Meu, que legal. Né? Hoje, ela só tem 70 anos, tá? Depois eu vou fazê-la ouvir. Ela acompanha as redes sociais de forma ferrenha. Tudo que eu posto, ela vai lá e curte, vai lá e comenta. Além de ter sido uma cliente, é uma amiga. Meu, que legal. Até a partir de que idade, Erivaldo? Porque geralmente a pessoa fala, não, eu estou muito velho para isso. A partir de que idade a pessoa pode se considerar velha? Nenhuma. Bem legal fazer essa pergunta, porque muitas vezes o pessoal fala assim, não, eu estou velho, mas eu tenho meu espírito jovem. E outra, não, eu estou muito velho para isso. Não, eu tenho uma idosa que tem 94 anos e ela estuda letras EAD. Ah, que legal. Tá? A colaboradora vai lá, liga o computador para ela e ela segue estudando. Ela tem 94 anos. O sonho dela era ter sido professora. Ela não teve essa oportunidade. Né? Não existe velho. Existe uma mudança de estilo de vida por conta de consequências do envelhecimento. Mas os sonhos permanecem. Isso é muito bacana. Até tem uma música do Flávio Venturini que diz que os sonhos não envelhecem. Sim, os sonhos não envelhecem. Tanto é que você citou essa paciente sua que está fazendo um EAD, mas a gente vê também muitas imagens aí na televisão de pessoas que decidem estudar a partir do momento em que estão passando da melhor idade. Sim, por vários motivos. Não tiveram acesso à educação como hoje tem, não tiveram oportunidade, família podou essa oportunidade de ter estudado, teve que fazer priorização com filhos, enfim, o tempo foi passando. Mas o sonho permaneceu ali. E a hora que ela teve oportunidade, ela foi estudar. E está certo, né? Vai estudar dança, vai fazer dança, vai cantar, vai estudar, vai trabalhar. Por que não? Tem alguma atividade bacana, assim, que você sempre estimula o pessoal, os teus pacientes a fazerem? Tudo que for na parte neurológica, caça-palavra, leitura, jogo de memória, tudo isso daí é essencial. Enquanto tudo que a gente está usando está ali mantendo ativo. E o cérebro, evidentemente, não é diferente. Então, vamos estimular a cabeça. A questão da idade e tecnologia. Sempre há tempo para aprender? Claro, claro. Os 60 a mais estão aí mandando super bem aplicativos de banco, fazem até jogos aí ao invés de ir na lotérica, estão usando o aplicativo agora para fazer jogos. Fiquei super contente em ver fazendo isso. Já é um avanço. Legal. É lógico que nós estamos numa região que favorece, tem acesso à informação, mas isso é um avanço muito grande. O idoso não está colocando restrição para as tecnologias. Quantas portarias eletrônicas hoje em dia não tem aí nos condomínios? Ele está totalmente inserido na tecnologia. Os carros, né? Carro automático, cheio de botões ali, ele está todo inteirado. Muito bacana. A gente está falando até agora, está falando só do pessoal dessa melhor idade. Mas qual o recado que você deixa também para os netos, para os filhos e para as pessoas em geral, assim, para respeitarem assim os mais idosos e, consequentemente, colaborarem com todo esse processo deles de crescimento, amadurecimento? Todo mundo tem que encarar como uma troca, né? O idoso tem muito o que nos fornecer de informação. Os jovens precisam ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de presença e olhar esse 60 a mais como um poço de informação ali dentro. Ele foi criado numa situação que não tinha acesso à informação do jeito que nós temos. Às vezes não tinha nem televisão, né, Carlos?
É, bem lembrado. Né? Uhum. É uma coisa recente na história. É. Né? Foi ontem. É. Não tinha acesso a Google, não tinha acesso a receitinhas ali, tudo no YouTube. Olha a memória desse idoso. Né? Veja a questão de todo o conhecimento e bagagem. Eles fazem conta, assim, na ponta do lápis. Hoje em dia, a minha geração acho que não consegue falar uma tabuada do 7. Nossa, não complica, né? Pois é. Então, ver o idoso como um conhecimento, Uhum. né? Não ver ele como um problema na sociedade. Ele é um conhecimento e a gente tem que adaptar. A geração nova vem com toda essa tecnologia Uhum. e o idoso vai aprender. Ele tem capacidade de aprender a qualquer situação. Uhum. O que falta bastante em algumas questões também, né, Edivaldo, é um pouquinho de paciência da paciência. população mais nova com relação a eles. Sim, precisa ter paciência. É lógico que a mobilidade é reduzida, a fala às vezes é um pouco mais lenta, mas o conhecimento deles é espetacular. Não só conhecimento técnico, mas também conhecimento de vida. Né? Como lidar em tais situações, como fazer um atendimento, como eu citei, né? São espetaculares. Isso é muito bacana a gente colocar aqui dentro do nosso bate-papo, porque, assim, além da paciência, você tem que ter também a escuta ativa com relação ao idoso. Sim. Ouvir eles contarem, porque muitas vezes eles têm mais histórias, eles querem contar, muitas vezes, das histórias da infância dele, da adolescência dele, e muitas vezes a gente não tem muita paciência para ficar ouvindo, mas é muito importante, muitas vezes eles só querem ser ouvidos, né? Sim, eles só querem ser ouvidos. Porque muitas vezes, por conta do dia a dia nosso tão corrido, a gente não acaba dando tempo e espaço para que esse idoso também participe do nosso dia a dia. Uhum. Ele só quer falar e ele quer ser ouvido. Uhum. Como qualquer ser humano, né? Exatamente. Como qualquer um. Exatamente. Então, o que acontece, existe ainda com relação à sociedade um preconceito para com o idoso? Sim. Sim. Eu acho que o mercado de trabalho é o mais gritante. Mas, de modo geral, sim. Né? É muito difícil. Por exemplo, uma mulher tem um relacionamento, uma mulher viúva, independente, quer constituir novamente um relacionamento, ela fica muito, muito fechada e com medo de se abrir por conta de preconceito. Né? Voltar ao mercado de trabalho, se relacionar com as pessoas de modo geral, sempre se colocando numa situação que ela não pode, que ela é idosa ou ela é velha. Não existe isso. Enquanto a vida tem que viver, né? Enquanto estamos vivendo, tem que viver e estamos aí para isso. Tem que pôr à prática todos os sonhos. Não pode levar isso daí pro caixão, não. Isso daí, essa questão de se ressocializar, de se sentir importante, pega mais com relação à mulher por causa da cobrança, porque tem que ser bonita, tem que ser jovem, tem que ser isso, ou pega também para alguns homens, o Edivaldo, dentro do teu conhecimento? É mais para a mulher. É mais para a mulher pelas questões também de estatística, né? É a grande concentração de mulheres. Tem muito mais mulheres, 80 a mais, do que homens. Então, a mulher acaba sofrendo mais com isso. E os homens conseguem se superar mais com relação a esse tipo de problema? Sim. Num ambiente que é um pouco mais machista, né? Acaba sobressaindo, né? Todo mundo vê, olha o vovô lá fazendo as coisas, saindo, tá indo na feira, né? Sempre a mulher é colocada numa situação de desamparada, né? E o homem não. Então, o homem acaba sobressaindo. Dentro dessa toda essa sua convivência com o pessoal de mais idade, o que você aprendeu com relação à lição assim para sua vida? Paciência. Aliás, a gente citou aqui agora há pouco isso. Eu era uma pessoa extremamente afobada e não respeitava os processos de tudo que a gente quer fazer. Tudo tem processo, né? Tudo tem um passo a passo a ser feito. E hoje eu consigo ver a vida de uma outra forma, né? Que tudo é um processo. Foi graças a eles. A gente tem aquele costume de correr, viver em determinada correria todo dia. A gente quase não tem tempo para nada. Convivendo com os idosos, você aprendeu a se desacelerar?
Ou não necessariamente? Não necessariamente por conta do meu ambiente de trabalho, né? São muitas pessoas abaixo de mim, muitos cuidados, muita gente, então eu não tenho muito como desacelerar. Se eu desacelerar, alguém vai ficar sem assistência, desassistido. Então, por conta do meu ambiente de trabalho, não consigo, mas eu consigo ver a vida de uma outra forma. Uhum. Eu consigo ver, por exemplo, a finitude muito longe de mim. Como a minha geração há probabilidade de passar do 100, então eu consigo ver essa projeção. Eu vejo o tanto de tempo que eu posso ter para desenvolver tudo aquilo que eu gostaria. Então, eu não preciso correr agora, porque eu tenho 33 anos, eu não preciso sair correndo fazendo tudo o que eu quero agora. Entendi. Você pretende chegar até quantos anos? Eu Você falou que queria passar que a sua geração tem probabilidade de passar dos 100. Eu vou passar dos 105. E trabalhando. Olha, isso que é trabalhando. Não sei como estarei. Né? Se vai estar em computadores super modernos, mas vou querer aprender. Isso é muito legal. E dentro dessa questão da longevidade, é muito legal conseguir uma longevidade, mas também com qualidade de vida, né, Edivaldo? Sim, é essencial. Todo mundo quer chegar aos 100 andando, consciente, orientado, passando cartão, dirigindo. Tem algumas limitações, né? Tem algumas adaptações que nós vamos ter que fazer aí ao longo da vida. Mas também não é muito garantia também que a gente vai conseguir chegar aos 100 anos aí com total autonomia, né? Então, aí é tudo uma questão de aceitação das limitações da idade, né? Adequações. Temos que adequar a toda a fase da vida. Aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, 80, 90, 100, 110, quem sabe? Exato. Qual que é a mensagem que você deixaria para o nosso ouvinte aqui do podcast com relação à longevidade, qualidade de vida e outra, independente da idade, para aquele que se considera jovenzão, como chegar bem até nessa sua idade limite que você deu aí dos 110, vai? Você pode até olhar para aquela câmera lá e falar. Certo. Carlos, a orientação é levar a vida com mais tranquilidade, bebam água, se possível, façam exercício físico, comam melhor, levem a vida com mais naturalidade. Eu sei que é difícil, o nosso ambiente faz com que a gente consiga fazer múltiplas coisas e saia correndo de tudo, mas observe a graça da vida, né? Para chegar lá nos 60 anos, 70 anos, 80 anos, não bater aquele arrependimento, né, que muitos idosos fazem para mim. Eu deveria ter feito isso. Se tem vontade, faça. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. Tomara que sejam 110. Tomara que 110. Mas que, se chegar no 110, que você não bata o arrependimento de não ter feito algo por você. Faça por você. O melhor investimento é você. Isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes você chegar na idade que chegar, mas sem arrependimento nenhum. Sem arrependimento nenhum. Com a sensação do dever cumprido, tanto com os outros quanto com você mesmo. Sim, principalmente com você mesmo. Porque você é o que você convive 24 horas, né? Os outros é só um período. Exatamente. Então, se tiver que ter paciência, tenha paciência com você, respeite as suas limitações e, Isso consequentemente, a sua longevidade. Sim. Como que eu faço para encontrar o Edivaldo nas redes sociais? No Instagram, edivaldo.toledo, no site edivaldodetoledo.com.br e no Facebook também. Edivaldo, eu costumo Muito dizer obrigado. que esse programa é uma universidade. A cada hora que eu coloco aqui, que eu invisto dentro desse podcast, eu aprendo bastante. E eu aprendi bastante com você. Obrigado por ter vindo. É uma troca. Eu também aprendi, a comunicação é um dom. É um dom. Comunicar com outro ser humano é essencial. Podcast Sem Roteiro, agora também disponível no Spotify. Sem Roteiro, é isso.